Boa noite, associadas e associados da Cooperativa Agrícola Mista São Roque. Nós queremos agradecer a presença de todos desta forma virtual que nos permite a pandemia de Covid-19. Queremos saudar também os membros do Conselho de Administração e Fiscal, na pessoa do nosso presidente, Tomar Afonso Langer. Inicialmente vamos dar alguns avisos de utilidade. Informamos que estamos em número extremamente reduzido aqui na nossa Assembleia e todos os integrantes fizeram o teste de medição de temperatura, usaram álcool gel e estão com máscaras para prevenir eventual ação da pandemia. Informo também a respeito das manifestações dos associados. Através da plataforma, vocês podem escrever as suas dúvidas e esclarecer os assuntos pertinentes que vão ser tratados com o campo manifestação. Deve ser escrito e enviado a nós, que aí será apreciada a dúvida a ser esclarecida. Também vamos esclarecer a forma de votação. Por ser inédita esse tipo de assembleia, a votação será também pela plataforma. E quem estiver acessando a Assembleia com celular, o seu campo de votação estará abaixo da tela que está verificando agora. E quem está acessando a nossa Assembleia com o computador, estará à direita do computador. Lembramos ainda que todos aqueles associados e associadas que participarem até o final da nossa Assembleia Geral serão agraciados com um brinde a ser distribuído posteriormente pela administração da cooperativa. Assim são esses os avisos iniciais e, portanto, passa a palavra ao nosso presidente Tomar Afonso Langer para dar início à nossa Assembleia Geral Ordinária. Boa noite a todos. Quero saudar os diretores da cooperativa, conselheiros de administração e fiscal, os associados que estão hoje de noite em casa, nos seus lares, com a família, e uma saudação muito carinhosa para todos os nossos colaboradores, que durante esse ano todo com a pandemia estão cuidando da nossa Cooperroc. Nós, hoje à noite, estamos um pouco assim chateados, porque a Assembleia é sempre uma coisa muito bonita na nossa Cooperroc. Quando a gente se reúne no Clube Rio-Grandense, 500, 600 pessoas, dá para trocar ideias, confraternizar, mas hoje não é possível, mas vamos fazer então o que é possível, né? Então, ainda mais nesse ano do centenário, nós tínhamos muita coisa bonita para trazer hoje à noite na Assembleia, mas, como já disse, não foi possível, mas devem ocorrer eventos, quem sabe com a vacina que nós vamos levar daqui para frente do Covid, nós podemos fazer ainda momentos de confraternização para comemorar os 70 anos da Cooperroc, que vai ser no dia 1º de novembro. Então, não quero me alongar muito, então quero desejar uma boa assembleia para todos os senhores que estão em casa nos assistindo e aproveitem para curtir e também para assistir a nossa assembleia de hoje. Então, eu passo para o Dr. Eugênio, que daqui para frente ele vai coordenar a nossa Assembleia Geral Ordinária. Após ouvir a palavra do nosso presidente, a Assembleia do primeiro item, que é o relatório da diretoria executiva. O superintendente Elmar Strack para que apresente esse relatório. Boa noite a todos os associados, colaboradores e comunidade em geral, que está nos prestigiando nessa Assembleia Geral Ordinária. Ano foi de mudanças, tanto que esse ano temos um novo formato de Assembleia, um pouco mais distantes, mas sempre próximos de quem nos é importante. Como não podemos nos reunir
oportunidade da qual entregaríamos o relatório de gestão, fazemos questão de o entregar em seu lar. O que deve acontecer na segunda quinzena de abril, demonstrando nossos valores, trabalho, credibilidade, honestidade e prudência. Para tornar a Assembleia mais dinâmica, neste ano o relatório de gestão será apresentado em forma de vídeo, o que os convido para assistir na sequência. Um ano cheio de desafios em todos os sentidos. Assim foi 2020. O mundo passou a enfrentar algo inédito para a nossa geração. Como não poderia ser diferente, também na Cooperrock, as mudanças aconteceram diariamente, exigindo planejamento e ações rápidas para manter os negócios operando e promover o atendimento e assistência ao associado. Criatividade, flexibilidade e inovação foram necessários como nunca. A tecnologia passou a ser ainda mais essencial e mesmo os menos adeptos se viram em uma nova realidade, onde o uso deixou de ser opcional. A cooperativa entendeu que a introdução de novas tecnologias em processos poderia trazer benefícios tanto para os seus como para os negócios dos associados e clientes. Soluções que pareciam distantes da nossa realidade passaram a fazer parte do nosso cotidiano em poucos dias. Fomos nos adaptando à nova realidade. Mesmo com todas as restrições impostas, mantivemos nossos serviços, conscientes de que a situação poderia perdurar, como de fato vem resistindo. No dia 27 de março, apenas 2 semanas após ter sido decretado o estado pandêmico pela OMS, a Cooperrock lançou a primeira versão do seu site de compras online do supermercado, uma nova alternativa para os consumidores, para satisfazer aos insistentes pedidos de que as pessoas respeitassem o isolamento social. Concebido inicialmente como uma plataforma de pedidos, hoje o sistema permite o processo integral de compra de produtos, incluindo a opção de pagamento online e entrega a domicílio. O site soma mais de 560 compras, representando um faturamento superior a R$ 155 mil. A tecnologia também proporcionou ao associado participar de momentos importantes para a história da Cooperrock. Em forma de live, em julho, foi inaugurada a nova agropecuária, marcando a conclusão da primeira etapa do projeto de reestruturação do Centro de Compras Cooperrock. Dando sequência ao projeto, foi entregue à equipe do supermercado o novo depósito. São 560 metros quadrados no piso principal e 390 metros quadrados de mezanino. A nova estrutura comporta ainda uma câmara fria de 30,6 metros quadrados e uma área climatizada para o preparo de frutas, legumes e verduras. O prédio é ainda a continuação do estacionamento já disponível no andar superior da nova agropecuária, somando agora mais 20 vagas para carros e 6 para motocicletas. Outra melhoria entregue aos associados e colaboradores é a plataforma de acesso da agropecuária ao setor administrativo. Com a estrutura, oportunizou-se o acesso às pessoas com necessidades especiais, além de facilitar o deslocamento entre os setores. Visando a comodidade, estão disponíveis 2 elevadores sociais, além do elevador de acessibilidade, permitindo acesso a todos os ambientes. Além disso, foi executada uma melhoria no Magazine, readequando a estrutura existente. Com o novo layout, otimizamos a área e oportunizamos a melhor visualização dos produtos. No supermercado, o setor de compras e faturamento de mercadorias ganhou um novo ambiente de trabalho. Utilizando a área do antigo depósito, foram criados espaços e ampliada a recepção do supermercado. Além do centro de compras, o ano foi marcado por investimentos nos demais setores. É o caso do departamento técnico. Entrou em operação um sistema que permite acompanhar o trabalho e desempenho dos assistentes nas propriedades dos associados, o AgroMais. O aplicativo permite aos colaboradores emitir pedidos de compras, agendar e informar visitas e gerar recomendações de manejos, tornando o atendimento mais produtivo. Outro investimento no departamento técnico foi a aquisição de mais um veículo Saveiro Robust 0 km para dar suporte aos associados, entendendo que a presença do profissional na lavoura se converte em resultados positivos, tanto para os associados quanto para a Cooperrock. Na impossibilidade da realização dos encontros presenciais para a promoção dos dias de campo, foram buscadas novas alternativas, como o primeiro dia de campo digital.
disponibilizando virtualmente a explanação sobre as variedades pelos técnicos responsáveis das sementeiras. Melhorar o atendimento e os serviços oferecidos aos associados sempre foi princípio básico para a atuação da Coperroc. Por isso, o setor de recebimento de grãos conta com investimentos em melhorias estruturais permanentes. Visando organização, controle e otimização dos recursos, foi criado o almoxarifado central. O espaço proporciona o depósito dos materiais de expediente de maneira adequada e de forma a permitir o acompanhamento das quantidades disponíveis. Foi instalada uma balança de precisão e pesagem por fluxo, com capacidade de 200 toneladas hora, permitindo um carregamento eficiente e ágil, reduzindo o tempo de espera para a carga com diminuição do fluxo de veículos no setor. Os investimentos em imobilizações somaram mais de 6 milhões de reais, com destaque às adequações de segurança no setor de cereais, com 812 mil reais, exigências da legislação trabalhista. A conclusão da agropecuária, num montante de 1.405.000 reais, o depósito do supermercado e ampliação da garagem em 1.854.000 reais e materiais de construção para o novo magazine em 653.000 reais. Com os investimentos realizados, elevamos nosso ativo imobilizado a 72 milhões de reais. Com a elevação dos preços dos materiais de construção em 63% e das máquinas e equipamentos em 45%, houve uma valorização significativa e podemos estimar que hoje nossas imobilizações ultrapassam os 100 milhões de reais. Seguindo a política de bem remunerar o associado, no exercício de 2020, a Coperroc repassou R$ 8.883.148 em vantagens diretas aos associados, como adicional de frete, bônus de mercado, biodiesel, projetos agrícolas gratuitos e distribuição do retorno. No dia 1º de novembro de 2020, uma live marcou o início da contagem regressiva para os nossos 70 anos, motivo de orgulho para todos que fizeram ou fazem parte dessa história. Na oportunidade, foi lançado o bolão de prêmios, que sorteará no ano do centenário 18 vales compras no valor de R$ 500, um Gol 0 km e uma Saveiro 0 km. Também foi em 2020 que teve importantes avanços um projeto intercooperativo que irá transformar a relação Coperroc associado, o Smart Coop, sob a coordenação da FECOAGRO. Mais de 30 cooperativas filiadas foram convidadas a pensar a inovação digital e construir cooperadamente uma plataforma de estratégia de negócios adequada aos interesses das cooperativas e associados. A aplicação possibilitará ao associado ter as informações da sua atividade na palma da mão, através de módulos gerenciais e operacionais, que apresentam subsídios para a tomada de decisão mais assertiva na propriedade. Entre outros recursos, o aplicativo apresenta informações climáticas avançadas, com precisão de 500 metros, e uma nova imagem de satélite atualizada a cada 5 dias, para acompanhar o desenvolvimento de cada talhão. Na plataforma, o associado terá acesso às informações sobre saldos que possui na Coperroc, sejam eles financeiros, grãos em depósito e de produtos a retirar. Entendendo a importância da inovação, junto com o Smart Coop, surgiu o NIDE, Núcleo de Inovação e Desenvolvimento da Coperroc. O grupo, formado por colaboradores da cooperativa, acompanha a implantação da ferramenta e desenvolve e organiza novos processos que visam melhorias nos mais diversos setores. O ano de 2020 nos trouxe grandes ensinamentos. Estamos certos de que essas lições nos tornaram mais preparados para o futuro. Hoje somos mais ágeis e dinâmicos, características que nos habilitam a seguirmos nossa trajetória ascendente. Como você pode ver no vídeo, a Coperroc seguiu investindo em seus diversos setores, buscando melhorar seus serviços aos associados. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a mudança nos processos de planejamento, projetos e contratação dos custeios. A partir de agora, o associado faz o planejamento e o projeto no mesmo dia. E as liberações estão sendo mais ágeis. Essas melhorias aconteceram com as parcerias da Sicredi e Cressol. Também convido o associado para vir conhecer o novo acesso da agropecuária ao setor administrativo. Sobre o cronograma das obras para 2021, foi iniciada a construção da subestação de energia elétrica.
Após concluída essa etapa, vai ser iniciado a obra do novo magazine. Boa parte do material para esta obra já foi adquirido. Agora, seguindo a tradição de 70 anos, vamos apresentar e colocar em votação o 69º balanço positivo da Cooperativa Agrícola Mista São Roque Limitada. Apresentamos agora o item 2 da nossa pauta do edital, com a apresentação das demonstrações contábeis pelo nosso contador Ivan Strack. Inicialmente, eu quero cumprimentar todo o quadro social da Cooperroc, em especial a todos que estão nos assistindo através da plataforma virtual. Também estender os cumprimentos aos conselheiros, direção, colaboradores que nos prestigiam nessa noite. Seguindo a ordem do edital de convocação, imediatamente irei fazer a apresentação das demonstrações contábeis, ressaltando que para fins de deliberação será apresentado o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado, bem como as destinações estatutárias. O balanço patrimonial ele é formado pelo grupo de contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. O grupo de contas do ativo ele compreende o conjunto de bens e direitos da cooperativa e está distribuído nas seguintes contas e valores. Caixa e equivalentes de caixa, que são os recursos em bancos, aplicações e dinheiro em caixa. Totalizam 15.847.000. Créditos com cooperados, 13.775.000. Os créditos com clientes, 23.021.000. Os cheques, que estão todos custodiados em banco, no montante de 15.125.000. Descontando uma estimativa de perdas de créditos, sendo que o maior valor refere-se à provisão com a Giovelli, no montante de 10.852.000. Os estoques de produtos e mercadorias, que estão avaliados ao custo médio e custo de mercado, no montante de 45.258.000. Na sequência, temos os investimentos, que são as nossas participações societárias em cooperativas, no total de 268.000. O imobilizado, nosso ativo imobilizado, que compreende prédios, terrenos, veículos, etc., totaliza 72.343.000. E demais créditos e valores, no valor de 2.494.000. Totalizando os nossos bens e direitos em 177.281.000 reais. Na sequência, nós temos as nossas obrigações, que é o passivo e o patrimônio líquido, que estão distribuídos nas contas de produtos de associados a liquidar, que estão avaliados ao preço de pedra em 31 de dezembro, no valor de 33.564.000. Os nossos empréstimos e financiamentos, apenas financiamentos de longo prazo junto ao BRDE, que foram aplicados para investimentos, no montante de 17.568.000. A conta cooperados e empregados, movimento, que são as nossas aplicações em conta corrente remuneradas, totalizam em 31 de dezembro 49.672.000. Fornecedores a pagar, 2.682.000. As vendas para entrega futura, que são os nossos compromissos com as mercadorias para entrega com os associados, 6.607.000. Provisões fiscais e trabalhistas, 1.825.000. Encargos sociais e obrigações tributárias, 599.000. E demais créditos, débitos e obrigações, sendo que a maior parte corresponde à provisão para a compra de produtos, que seriam as compras de leite, que vencem no dia 15 do mês seguinte, e as compras de soja referente a contratos futuros, totalizando 7.595.000. O nosso PL, que seria o nosso capital social integralizado e os fundos de reserva, no montante de 57.166.000, e o nosso total do passivo, então, em 177.281.000. Na sequência, nós temos os nossos ingressos e receitas. Nesse slide estão distribuídos os valores que a cooperativa arrecadou em produtos e serviços em todas as suas atividades. E totaliza, em 31 de dezembro, o maior faturamento da história, que foi de R$ 269.936.000. Seguindo
nós temos os nossos custos e despesas. Quanto nós tivemos que pagar? Quanto que custaram essas mercadorias e produtos que vendemos? Os impostos sobre serviços e vendas totalizaram 5.291.000. Os custos e produtos de mercadorias, 228.712.000. As despesas operacionais, por exemplo, pessoal, manutenção, depreciação, etc., 31.637.000. Outros ingressos e receitas operacionais, que ali o maior montante registrado refere-se à recuperação de créditos de PIS e COFINS. São créditos tributários que a cooperativa buscou junto à Receita Federal, totalizando R$ 8.037.000. E na sequência, por final, nós temos o resultado financeiro, que são as nossas receitas deduzidas das despesas financeiras, totalizando R$ 8.970.000 negativo. Lembrando que ali está contabilizados os ajustes de variações de preços de mercado de grãos. O total dos nossos custos de despesas totalizaram R$ 266.574.000. E por fim, nós temos o nosso resultado do exercício. O resultado operacional totalizou R$ 3.362.000, somados ao resultado abrangente de R$ 715.727, temos a nossa sobra e lucro total, que totalizou R$ 4.078.000. Formado o nosso resultado, nós temos as nossas destinações estatutárias, que estão distribuídas da seguinte forma. O FATES, que é o lucro com a operação com terceiros, totalizou R$ 106.678. O FATES também, que são as sobras com os associados de 5%, no total de R$ 198.571. O fundo de reserva, correspondente a 35%, no total de R$ 1.390.000. Da mesma forma, o fundo de desenvolvimento econômico, R$ 1.390.000 também. E a participação dos funcionários, que corresponde a 5% do valor, no total de R$ 198.571. Sobrando à disposição da AGO, R$ 794.286. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Se houverem dúvidas sobre o balanço, podem passar a nós com as manifestações pelo aplicativo. De imediato passamos ao parecer da auditoria externa e convidamos o contador Ernie Dickel para a sua manifestação. Prezados diretores, conselheiros e associados da Cooperrock. Sou Ernie Dickel e, na condição de sócio responsável técnico pela firma de auditoria Dickel & Maffei, através desse breve vídeo, falarei um pouco a respeito dos trabalhos de auditoria que realizamos na Cooperrock, os quais tiveram por objetivo principal a emissão do relatório de opinião sobre as demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2020. Os trabalhos de auditoria consistem em uma série de verificações e análises. São realizados ao longo do ano e para cada etapa emitimos um relatório com nossas considerações e orientações técnicas. E ao final emitimos o relatório de opinião, que é apresentado na Assembleia de Prestação de Contas do quadro social. O relatório de opinião contém diversas informações. É um documento técnico elaborado de acordo com as normas de auditoria. Nessa apresentação, farei comentários a respeito do que acredito ser o mais importante, iniciando pela leitura do parágrafo de opinião propriamente dito. Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa Agrícola Mista São Roque Limitada Cooperrock, que compreende o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa Agrícola Mista São Roque Limitada, Coperroc, em 31 de dezembro de 2020. O desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Para o adequado entendimento da situação patrimonial e financeira, farei comentários a respeito de algumas situações que acredito serem importantes. O primeiro comentário diz respeito ao fato da cooperativa possuir créditos com empresa em processo de recuperação judicial, no valor total de R$ 12.494.560. E até o momento já se reconheceu perdas no montante de R$ 8.744.560. As ações judiciais de cobrança, com certas garantias, têm sido motivo de manter parte do crédito sem provisão, mas anualmente é feita uma nova avaliação. E à medida que o risco de perda aumenta, a estimativa de perda também é aumentada. Tanto que em 2020 foi aumentada em mais R$ 1.062.000. O segundo comentário se refere à liquidez, que em 2020, apesar do resultado positivo, ela não melhorou. Ocorre que a cooperativa segue com os projetos de investimento, tanto que em 2020 foram investidos no imobilizado um pouco mais de R$ 6 milhões, os quais buscam melhor atender ao quadro social. Portanto, não é um problema. Ao contrário, assegura que a cooperativa cresça, evolua e dê conta de atender bem os seus cooperados. É muito importante considerar que a cooperativa produz resultados positivos. E são esses resultados que darão suporte aos investimentos e também deverão servir para se fortalecer financeiramente. Nesse sentido, a nossa recomendação é de capitalizar a cooperativa. E uma forma de fazer isso é incorporar as sobras ao capital social de cada cooperado, ao menos até equilibrar as contas a receber com as contas a pagar. Finalizo a apresentação afirmando que a importância da Coperroc se renova a cada dia e também que a cada ano se fortalece, o que permite oferecer maior segurança ao seu quadro social. Mas destacar a importância da participação do quadro social nos negócios, assim como do trabalho dos colaboradores na condição de funcionários, parceiros, diretores e conselheiros. Em nome da Diclimaf, desejo a todos saúde, acima de tudo, mas também que a trajetória da Coperroc seja de sucesso pleno. Obrigado pela atenção de todos. Ouvimos assim o parecer da empresa de auditoria externa Diclimaf e passamos para o item 4 da nossa Assembleia, que é o parecer do Conselho Fiscal. Peço ao presidente do Conselho Fiscal, Paulo Spies, que apresente o parecer. Parecer do Conselho Fiscal. Na condição de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa Agrícola Mista São Roque Limitada, em cumprimento às atribuições legais e estatutárias, examinamos as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas das notas explicativas e com o devido respaldo dos auditores da empresa Diclimaf, Auditoria e Consultoria. Procedemos à análise sistemática das operações por meio da verificação dos documentos e inspeções físicas. Com base nas avaliações mensais realizadas, nas visitas aos entrepostos e demais áreas de atividades da cooperativa e por meio de informações recebidas nas reuniões com o contador, diretoria executiva, superintendente e demais gerentes de setores, tivemos condições de acompanhar as operações realizadas dentro da extensão e profundidade que entendemos necessárias.
Em função do exposto e respaldados no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis, datado de 19 de fevereiro de 2021, somos de parecer que as referidas demonstrações, bem como o resultado apurado, refletem corretamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da cooperativa em 31 de dezembro de 2020. Recomendamos, portanto, a sua aprovação pelos senhores associados. Salvador das Missões, 30 de março de 2021. Edilson José Dil, Paulo Hartwig Spies e Roberto Follmann. Agora vamos ao item 5 da nossa Assembleia, que é a votação do balanço patrimonial das demonstrações contábeis. Nesse sentido, voltamos a alertar que quem está acessando a Assembleia com celular, logo abaixo desta tela, nós vamos abrir neste momento o espaço para a votação. E quem está acessando com o computador, a votação está à sua direita. Então, fica agora aberto o prazo para a votação da seguinte forma: aprovo as demonstrações contábeis, não aprovo as demonstrações contábeis ou me abstenho de votar. Verificando a votação, foi aprovado por maioria dos votos as demonstrações contábeis do exercício de 2020. Passamos agora para a proposta de destinação das sobras líquidas do exercício. A proposição que nós temos é a destinação das sobras é soja 60 centavos por saca e no setor de consumo 0,35%.
Sabemos que as sobras do exercício são R$ 794.286,62. A proposição é que seja disponível em conta corrente dia 30 de abril de 2021. Então, vamos colocar novamente em votação essa proposta de destinação das sobras líquidas do exercício, com 0,60 centavos por saca e, no setor de consumo, 0,35% será a forma de cálculo para a destinação das sobras líquidas. Estamos em regime de votação neste momento. Passamos para o item 6 da nossa pauta da Assembleia, eleição e posse dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Recebemos em tempo hábil somente uma chapa para a eleição do Conselho de Administração, que passamos à apreciação dos nossos associados. Para membros efetivos, Otomar Afonso Langer, Silvério Thomas, Delmar Luiz Limberger, Gelásio Limberger, Jorge Vanderlei Geusimin, Nolar Ales e Luiz Fernando Franck. Para suplentes do Conselho de Administração, Marcos Heinzmann e Roberto Strack. Passamos novamente em regime de votação a eleição do Conselho de Administração.
Da votação para o Conselho de Administração, foi aprovado por maioria a chapa que apresentamos há pouco. Lembrando que o mandato será de 3 anos a esses conselheiros. Conselho Fiscal, agora passamos a nominar a única chapa apresentada. Para membros efetivos do Conselho Fiscal, Roberto Follmann, Giancarlo Bonrit, Sérgio Weber Zabolowski. Suplentes, César Luiz Nedel, Rubens Berwald Wenke e Marlos Bamberg. Passamos também ao regime de votação da chapa do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal também foi aprovado por maioria, estando eleitos, portanto, os conselheiros para um mandato de 3 anos. Passamos agora à análise do item 7º do edital de convocação, fixação da cédula de presença para membros do Conselho de Administração e para membros do Conselho Fiscal, para reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como a remuneração do presidente e do secretário. A proposta apresentada é a seguinte: para presidente, remuneração de R$ 7.735,73. Secretário, R$ 2.578,58. Vice-presidente, cédula de presença, R$ 441,52. Demais conselheiros da administração, R$ 220,76. E para o Conselho Fiscal, todos com cédula de presença de R$ 220,76. Então, essa proposição, ela repõe a inflação à razão de 3% em relação ao ano anterior. O reajuste, então, de 3% para as remunerações e cédulas de presença. Colocamos em votação a fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Estamos em regime de votação.
votação da fixação da cédula de presença e da remuneração foi aprovado por maioria. Esclarecemos também, em relação ao item 6 da nossa pauta, que o Conselho Fiscal é eleito por 1 ano e o Conselho de Administração é eleito por 3 anos. Item 8º da nossa Assembleia, assuntos gerais. Dentro dos assuntos gerais, nós temos a remuneração dos sindicatos dos trabalhadores rurais através do biodiesel. Então, nós temos os municípios de Campina das Missões com um bônus de R$ 2.027, Cerro Largo com R$ 4.388, Rolador R$ 836, Roque Gonzales R$ 3.072, Salvador das Missões R$ 8.340, São Paulo das Missões R$ 3.226, São Pedro do Butiá R$ 5.753. Então estamos distribuindo aos sindicatos dos trabalhadores rurais o total de R$ 27.646,14. Informamos aos presidentes dos sindicatos que devem agendar a partir do dia 1º de abril a sua vinda à cooperativa para receber os valores do biodiesel. Ainda em assuntos gerais, temos a informar aos nossos associados que o retorno da CCGL é de 0,02 centavos por litro de leite, com uma distribuição de R$ 259 mil que estará disponível para os associados da cadeia leiteira dia 9 de abril de 2021 na conta corrente. Portanto, o retorno da CCGL é de 0,02 ou 2 centavos por litro de leite entregue. Ainda vamos, nos assuntos gerais, informar sobre o bolão de prêmios 70 anos de Cooperrock. Estaremos realizando no dia 1º de abril, às 20 horas, e poderá ser acompanhado pelas redes sociais da cooperativa, sem necessidade de cadastro, o primeiro sorteio do bolão de prêmios. No bolão de supermercado e agropecuária são 3 prêmios de R$ 500 em consumo nesse setor, e o bolão de produção que vale prêmios, também temos 3 prêmios de R$ 500 cada um em consumo no supermercado ou na agropecuária. São os assuntos gerais que nós tínhamos nessa Assembleia e partimos para o encerramento, agradecendo a presença de todos e damos por encerrada a nossa Assembleia Geral Ordinária de 2021. Muito obrigado.